Como é que estão iniciando o mês de abril, por aí, a correria? Que é assim, né? Empreender virou o mês, zerou o negócio, começa a contar tudo de novo. É mais uma oportunidade. Bom, hoje nós vamos falar, dar continuidade para o assunto que iniciamos nos stories, sobre as habilidades que a gente precisa desenvolver de acordo com o objetivo que a gente quer alcançar. O quanto isso é importante, a gente estar atenta, né? Atenta no objetivo e atenta na habilidade que precisa ser desenvolvida para aquele objetivo, porque é assim que a gente vai construindo os nossos resultados com o nosso negócio. Enfim, gurias, tem sido dias de muitas novidades para mim, de novas possibilidades profissionais. Eu tenho estado muito reflexiva em relação ao meu momento, né? O que eu posso de fato focar, né? Enfim, a gente vai avaliando, né? Não sei se nosso caminho, provavelmente de vocês vão se identificar com isso também. A gente vai vivendo e vai tendo experiências, né? Que a gente vai tendo que avaliar, assim, o nosso processo, o nosso caminho, as oportunidades que aparecem, por onde que a gente vai conduzir, o que a gente vai manter, o que a gente vai mudar. Mudanças de ciclos, né? Às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas para permitir que novas coisas aconteçam. Então, assim, eu tô mais ou menos vivendo um momento desses, né? Não são rupturas, não são mudanças, assim, que rompem, né, com o que eu já venho fazendo, mas são mudanças significativas de desenvolvimento, né? Profissional, de desenvolvimento pessoal. Eu tô realmente bem feliz assim com tudo. Hoje à noite eu vou ter reunião do Comércio, que é o Conselho da Mulher Empreendedora da Região Sul. Lá no Comércio a gente vai organizar um evento que vai ser uma imersão. Não vou falar muito, né, porque enfim, a gente ainda tá organizando. Mas seria, né, o primeiro evento do Conselho. Só que aí, conforme a gente foi divulgando esses primeiros movimentos do Conselho, conforme as pessoas iam sabendo da existência do Conselho, queriam também participar, né? Então, antes de fazer a imersão, porque a imersão, na verdade, vai ser para entender as necessidades das empreendedoras, para que a gente possa montar um calendário um calendário anual, né, de atividades. E aí, com esse interesse, né, que surgiu aí em torno de outras mulheres querendo participar também, a gente vai organizar também, agora na reunião de hoje, um jantar, né, de apresentação do conselho, onde vão vir outras... Lilian, só porque ateliê feito de amor. Tem que acompanhar a comunidade de alunas do Telegram, tá? Porque tudo que eu falo para as minhas alunas do Profissionalize, tá lá, a gente já tá rolando enquete, já tem um aviso lá, então sempre acompanhar a comunidade de alunas do Telegram. Enfim, aí atualizando, né? Amanhã de manhã eu tenho uma reunião também de um novo projeto que tem a ver com leitura. Vocês sabem que eu tô sempre incentivando a leitura por aqui e é um projeto, tem uma reunião na Biblioteca Pública Pelotense aqui, né? E conforme for a reunião amanhã, eu vou contando para vocês, né? Do que também tá acontecendo aqui num projeto que está nascendo e que eu estou extremamente feliz de estar participando, porque eu sou realmente uma grande incentivadora da leitura. Eu acho que a leitura, tanto para o desenvolvimento pessoal quanto para o desenvolvimento profissional, é extremamente importante, né? Extremamente relevante. Então é isso, assim, né? Tem um monte de coisa acontecendo, coisas boas, e considero que seja realmente fruto, né, do meu processo até aqui. Mas é isso, a gente vai vivendo os nossos processos, um passinho de cada vez, e as coisas, elas vão acontecendo para quem não desiste no meio do caminho, né? A gente vai
evoluindo, a gente vai, né, galgando novos horizontes. Enfim, da atualização aqui da minha semana é isso. E aí, gurias, eu quero compartilhar com vocês uma percepção muito pessoal, antes de entrar no assunto da live mesmo. Na semana retrasada, teve lá na faculdade a semana da filosofia, né? Uma semana acadêmica com palestras em comemoração aos 70 anos do curso de filosofia da universidade que eu estudo, né? Da Universidade Católica de Pelotas. Então, o curso fez 70 anos e teve uma semana ali de comemoração que era um evento de filosofia mesmo. Numa das palestras do evento, era um ex-aluno do curso que se especializou em Kant, que é um filósofo, né? E aí ele falando sobre a visão de Kant da estética. E aquilo me tocou profundamente. Vocês perceberam, né, que eu estou promovendo mudanças estéticas, mudanças no meu visual, na minha apresentação pessoal. É nítido essa diferença. Mas ali, naquele momento, na palestra que ele fez da visão de Kant sobre a estética, me virou tantas chaves que vocês não têm noção. Porque fez sentido para mim. Deixou de ser só a aparência pela aparência, a estética com esse significado que tem hoje em dia de estética, né? Enfim, não é semelhante, mas é mais profundo. Porque o Kant fala da estética como que eu vou falar isso de uma forma simples, né? Mas o Kant fala da estética como tocar nos sentimentos, proporcionar um sentimento em relação àquilo que está sendo visto, né? Então, de uma certa forma, aquela explicação ali ressoou comigo e a importância da nossa apresentação pessoal nessa questão estética. Porque tudo que a gente vê, de certa forma, vai despertar um sentimento. Claro que foi quase 1h30 de palestra, né, de um estudo bem aprofundado sobre isso. Então, tiveram vários pontos ali que me colocaram para refletir e a partir daquilo parece que virou uma chave, sabe? Deu um estalo ali. Quando estamos em constante busca por conhecimento, as consequências são mudanças e mudanças para melhor. Também acho. Concordo. Enfim, e aí eu me coloquei para pensar, né? Não é só o conhecimento, né? Não é só a estética para ser mais bonita, não é só a estética para dizer que a gente tá mais arrumada, mas é a estética no sentido de qual é o sentimento que eu estou despertando no outro por aquilo que eu estou mostrando. E, enfim, daí isso me motivou a fazer. Eu já vinha, né, nesse processo, já tinha feito coloração pessoal, já estava acompanhando várias pessoas que falam sobre... até me derramei aqui. Falam sobre moda, sei lá, estilos. E eu já vinha há um tempão, na verdade, sobre isso, mas nada me tocou tão profundamente quanto essa palestra sobre o Kant, né? A filosofia ressoa muito comigo e tem ressoado em todos os sentidos. Por isso que eu acredito cada vez mais na base filosófica para o desenvolvimento pessoal, né? Provavelmente esse vai ser o meu caminho, né? Tá se construindo um caminho para mim aí muito forte em relação a isso, mas é óbvio que, enfim, eu ainda tenho que estudar mais, ainda é uma transição, ainda vou compartilhando todas essas minhas percepções com vocês. E aí eu parei para pensar, né, nesses movimentos também que eu tenho feito mais em eventos presenciais. Pensei, poxa vida, às vezes é uma reunião com 10, 15 pessoas, só que assim, a gente vai de forma presencial, e aí a gente se preocupa mais, né, com a maneira como a gente vai se apresentar. Então eu fiquei imaginando, cada vez que eu aparecer na internet, vai ser com essa mesma mentalidade, né, de que eu estou indo para uma reunião presencial, como se fosse porque assim,
fica mais confortável, porque é meu ateliê, a minha casa. Eu tô falando pro meu celular aqui, né? Claro que existe essa interação de vocês aí nos comentários, mas não é assim aquela coisa que eu precisei sair de casa, encontrar com outras pessoas. E às vezes, para o nosso ateliê, a gente age assim também, né? Ah, não vou me arrumar, vou fazer um videozinho aqui, trabalhando. Mas o que a outra pessoa do outro lado que está assistindo esse vídeo, que muitas vezes vão ser muito mais do que 10, 15 pessoas que a gente encontraria numa reunião pessoalmente, qual é o sentimento que aquilo que eu estou mostrando para ela vai despertar? Então, esse estudo do Kant, claro que eu vou me aprofundar mais nisso, né? Vou entender melhor, vou estudar mais e vou entender o que me tocou tanto também, né? Mas eu vou estudar uma coisa de cada vez. Que agora estou estudando retórica, também estou muito apaixonada. Aí, claro que a retórica e oratória são a mesma coisa, gurias. A retórica, ela é a forma de, assim, oratória, o próprio nome já diz, né? É a comunicação oral. É a maneira como eu falo, a maneira, enfim, é natural do ser humano, todo mundo, né? Com técnica ou sem técnica, todo mundo se comunica de forma oral. E a retórica é a maneira como a gente vai organizar isso, a estrutura que se monta para falar, né, a ideia que a gente quer transmitir. Então, retórica e oratória são a mesma coisa, que muda assim, que a oratória é o que a gente diz e a retórica é a maneira como a gente organiza aquilo que a gente quer dizer. Enfim, estou estudando bastante sobre isso. Isso tá desenhando um novo caminho para mim. E, enfim, eu quero falar com vocês agora. Deixa eu ver se vocês comentaram aqui. Ah, não foi isso, Rosa. Com certeza foi nítida essa mudança. E com isso está nos motivando a olharmos para nós também. Fico muito feliz. As coisas têm que vir de dentro para fora, né? A mudança tem que ser genuína, tem que fazer sentido pra gente, porque quando a gente faz porque tem que fazer, porque é obrigação fazer, porque alguém disse que tem que ser assim, mas que aquilo ainda não fez sentido pra gente, a gente não consegue sustentar, né? Que legal essa tua live, cai bem pra mim hoje, tudo isso que tu estás dizendo, fico muito feliz. Não é o assunto da live, é uma introdução bem gigantesca, na verdade. Mas é que como a gente agora fica uma semana sem se ver, tem bastante coisa para colocar em dia os assuntos, né? Vem coisa grande por aí. Vamos um passinho de cada vez. Mas vem uma mudança significativa. E não vai ser uma mudança rápida, não vai ser uma mudança drástica, mas vem uma mudança. Por pouco não faço isso de camisola. É o nosso conforto, né? Bom, tem a ver também tudo isso, apesar de ser um bate-papo aqui antes do assunto que a gente vai falar, tem a ver também, né? Eu coloquei lá nos stories 3 enquetes. A primeira dizia: qual habilidade você considera que precisa ter para a artesã fazer o seu produto? Aí as 3 perguntas tinham as 3 opções de respostas igual, né? Então, a primeira pergunta era: qual habilidade que a artesã precisa ter para fazer o produto? A segunda era: qual habilidade que uma dona de negócio precisa ter para fazer a gestão do negócio? E qual habilidade que uma vendedora precisa ter para se relacionar com os clientes e conduzir o fechamento da venda, alguma coisa assim, né? E aí, as 3 perguntas tinham essas opções, né? Habilidade administrativa, habilidade técnica e habilidade de comunicação. Então, para fazer o produto, a gente precisa da habilidade técnica. Por quê? Porque eu tô falando só de fazer o produto, né? Ter o produto pronto, que é o produto que a gente vai comercializar depois. Mas para fazer esse produto, para esse produto ficar bem feito, eu preciso ter uma habilidade técnica.
Então eu preciso aprender como faz, né? Qual a melhor forma de fazer, quais os equipamentos que eu preciso. Enfim, eu preciso desenvolver técnicas para que eu faça um produto bem feito. Para fazer a gestão do meu negócio, como dona de um ateliê, eu preciso desenvolver a capacidade, a habilidade administrativa. Porque eu preciso olhar para o meu ateliê e entender quais são os processos, quais são, né, o que eu preciso fazer desse ateliê, o que eu preciso fazer funcionar para que eu tenha os resultados que eu espero com ele. E para vender, a gente precisa de habilidade de comunicação, né? A gente precisa saber o que falar sobre o nosso produto, a gente precisa saber como se relacionar com o nosso cliente, a gente precisa despertar desejo de compra pelo nosso produto, a gente precisa conduzir o cliente para um fechamento, ajudar esse cliente no processo de compra dele, né? Porque às vezes a gente, por falta de habilidade de comunicação, a gente mais atrapalha do que ajuda o cliente a comprar. Ao invés de direcionar o cliente para a decisão que ele precisa tomar, a gente começa a abrir um monte de possibilidades que deixa o cliente mais confuso do que decidido. E isso tem a ver com a habilidade de comunicação, né? De saber o que eu estou fazendo, que aquela conversa ali não é um bate-papo, aquela conversa é uma negociação de vendas, como que eu vou conduzir esse cliente, né, o que eu espero, né, de resultado daquela conversa. Tudo isso é habilidade de comunicação. Eu falar do meu produto de uma forma que vai despertar o interesse de compra, que aquela pessoa vai entender que aquele produto se encaixa no estilo de vida dela, né? Que o meu negócio tem os valores que são compatíveis com valores de vida daquela pessoa. Para na hora de tomar uma decisão, às vezes vão ter dois lugares que vendem o mesmo tipo de produto e a pessoa vai usar de outros fatores para tomar a decisão de compra dela. Então, quanto mais a gente conseguir, né, se comunicar bem para isso, melhor a gente vai ter os nossos resultados de vendas. Claro que não é só a comunicação, né? Tem toda a técnica de vendas, a estrutura ali do processo de vendas. Só que não adianta dominar técnicas de vendas sem ter uma comunicação boa, né? Para aplicar esse processo de vendas. Então, se a gente está falando de uma técnica de produção, e assim, eu ser cuidadosa com o meu acabamento, eu ser delicada, assim, na hora de fazer um acabamento que precisa ali de um pouco mais de delicadeza, eu ter habilidades manuais, assim, refinar as minhas habilidades manuais, vai fazer com que a técnica de produção, no final, ela tenha um resultado melhor. Nas vendas é a mesma coisa, né? Refinar a minha comunicação vai fazer com que as minhas técnicas de vendas me tragam um resultado melhor. Na parte administrativa, a mesma coisa, né? Então, conforme eu vou entendendo, conforme eu vou melhorando a minha visão sobre o todo, porque a parte de gestão é o que faz a engrenagem funcionar mesmo, né? A gente tem várias peças isoladas que na hora que a gente coloca o motor para rodar, se qualquer coisa está desencaixado, esse motor já não funciona muito bem. E a empresa, de uma certa forma, ela é assim também, né? Se tem alguma coisa que não está funcionando bem, isso vai refletir no resultado. Só que assim, a gente tem que estar atenta, como uma boa gestora, a gente tem que estar atenta a esses pontos que não estão funcionando muito bem para a gente atuar sobre eles. Verdade sobre a nossa vestimenta, não nos damos conta de os detalhes, por exemplo, estou de roupão. Pois é, aí tu fez um produto, aí tu tem que tirar uma foto com o produto, ou tu tem que fazer um videozinho, fazer um stories, né, que é da rotina do negócio, mas aí é 2 horas da tarde, horário comercial. Não que a gente precise trabalhar no horário comercial, né, mas se 2 horas da tarde tá dentro da tua jornada de trabalho, poderia ser uma oportunidade de tu fazer um stories, tá construindo relacionamento com teus clientes, mas aí tu não faz por quê? Porque tu tá de roupão, né? Enfim, tu não se preparou para o teu dia de trabalho. Olha o quanto isso é importante, né? E isso é dos detalhes que eu tava falando da gestão. Então, quais são os pontos do meu processo que não estão funcionando como deveriam funcionar? Um deles é que eu não estou construindo relacionamento com o meu cliente.
como eu deveria. Por que eu não tô construindo relacionamento com o meu cliente? Porque eu não consigo fazer vídeos, eu não consigo fazer stories. Por quê? Porque eu tô trabalhando de roupão. E aí a gente, né, vai chegando nos pontos que a gente precisa ajustar e melhorar. Ó, Fê, já estou com a roupa de ir, caso precise sair. Ó, a Nilma tá de férias, vai focar nos estudos, muito bom. Acabei de trocar de roupa. Ai, ai. Estava aqui no ateliê com um moletom e camisa e coloquei um vestido. Olha aí, muito bom. Santo filtro que nos salva. Esses filtros são maravilhosos. Eu estou de filtro agora. Esse filtro que eu estou usando é um filtro que dá uma... Ó, pode ver que quando eu coloco a mão, ó, ele dá uma melhorada na pele, assim, né? Ele dá uma suavizada. Ajuda. Eu tô maquiada. Eu tô maquiada. Essa minha maquiagem aqui não é do filtro. Ajuda, né? Ele dá uma ressaltada, assim. Então, a gente tá aí pra usar os recursos que nos ajudam, que nos facilitam a vida. Se a gente não tomar cuidado, trata o digital do mesmo modo que nos comportamos quando estamos dentro do carro. Até meleca do nariz a gente tira e pensa que ninguém tá vendo. Ai, ai. O digital foi uma boa analogia. Me arrumo todos os dias, faço maquiagem leve. Faz eu me sentir bem e minha autoestima eleva. Semana passada uma cliente apareceu no final do dia de surpresa. A Simone é inspiração para isso mesmo. A Simone é o poder. Uniforme é vida. Ó, já facilita bastante também. Aderi aqui no ateliê, tenho minhas camisetas de uniforme. Todo dia já acordo e me arrumo para trabalhar. Olha, é uma coisa que facilita, né? Tem a camisetinha ali, né, personalizada, já é para o trabalho. Se funciona melhor assim, eu também acho que é uma boa alternativa. Porque também, né, facilita a vida no sentido de pensar, né? O que eu vou usar? Vou usar minhas camisetinhas do uniforme, muito bom. A Ju, aprendi com você que precisamos nos vestir para trabalhar. Até para criar essa imagem no nosso cérebro. Eu não uso maquiagem, mas arrumo cabelo e roupa limpa. Eu também aprendi isso, né? Eu precisava vestir, por exemplo, calçado fechado. Quando eu precisava... Toda vez que eu não tô produtiva, eu tô de chinelo. Não sei qual é a associação disso, mas na minha cabeça, se eu colocar um tênis, se eu colocar um sapato fechado... Eu me sinto mais... Eu começo a funcionar melhor o meu dia. Eu começo a ter mais agilidade, assim, nas coisas. Eu posso ver que o dia que eu não tô rendendo bem é o dia que eu tô de chinelo. É impressionante. Pra mim, é uma coisa, assim, que... eu não sei que âncora que se criou, né, em cima disso, mas eu comecei a observar, né? Então, mesmo... Agora eu tô me arrumando melhorzinho, né? Tô mais bonitinha. Mas mesmo quando eu uso minhas camisetas, tem uma escolha da roupa que eu tô vestindo. Não é assim, né, que eu vou trabalhar o dia todo de pijama e tal. Claro que cada ciclo da vida, né, as coisas vão acontecendo diferente. E eu acho que é uma evolução também. Outro dia eu conversei com vocês nos stories sobre o meu processo de reconexão comigo mesma. Tem 6 anos que eu saí de um relacionamento abusivo e algumas pessoas me mandaram no direct, poxa, mas 6 anos é tão pouco, né? É pouco, se for ver, não é muito tempo. 6 anos, pensa uma criança de 6 anos, né? O Luca tá com 8 agora. É pouco tempo para tudo que eu vivi nesse meio tempo aí de reconstrução. Então, mesmo quando eu não tava tão bem, eu tava dando o meu melhor. Mesmo quando eu não tava tão bem, eu tava me esforçando para melhorar. Aquele era o melhor que eu conseguia naquele momento, mas existia uma intenção. Era de propósito, né? Tudo bem que poderia parecer que eu poderia estar melhor. Muitas vezes as pessoas me olhavam e me diziam: te maquia, bota uma roupinha melhor, faz não sei o que, tu tá com muita olheira, nananã.
Mas para aquele momento eu estava entregando o melhor que eu podia. Eu estava me esforçando porque tem toda uma questão de reconstrução do nosso emocional, da nossa autoestima, sabe? De se entender quem a gente o que a gente pode mesmo, né, acrescentar de bom, assim, do nosso lado profissional, do nosso lado pessoal. Então, independente, né? Independente, a gente não pode se comparar, porque se eu me comparasse com outras pessoas na aparência, e aí que entra a questão da ressignificação que eu fiz quando eu vi o conceito de Kant sobre estética, que é um conceito filosófico, que fez sentido e ressoou comigo, porque não é só uma questão da aparência, é uma questão de reconstrução de dentro para fora. Eu acho que se a aparência estiver refletindo aquilo que a gente tá por dentro, fica mais fácil de sustentar do que, de repente, eu tô só mostrando uma aparência que não tá compatível com, de fato, o que eu tô vivendo naquele momento. Fica mais difícil de sustentar, é isso que eu quero dizer, né? Claro que tem casos e casos, isso é uma coisa muito particular. Às vezes a pessoa sempre foi uma pessoa mais vaidosa nesse sentido, então aquilo ali já faz parte da personalidade da pessoa. Mas no meu caso em particular, foi todo um processo de reconstrução, porque o relacionamento abusivo que eu tive, ele meio que me tirou a identidade. Quando eu consegui romper com aquele ciclo, eu rompi um ciclo com vários desafios que eu tinha para me reconstruir, e um deles de reconstrução da minha identidade. Eu não sabia de verdade quem eu era depois de ter passado por aquela experiência, sabe? O que eu precisava reconstruir dentro de mim. Eu sabia que eu precisava trabalhar muito, me agarrei nisso. Eu digo que o meu ateliê me salvou por causa disso, né? Me agarrei nisso. A minha primeira preocupação foi de garantir o sustento dos meus filhos. Eu sabia que eu não queria nunca mais voltar para uma situação como aquela, e então o trabalho era o que me garantiria isso, né? Fazer meu ateliê dar certo, continuar dando certo, era o que ia me garantir isso, porque eu consegui dar esse passo porque eu sentia segurança no meu ateliê. Então, eu consegui romper com aquilo, deixar tudo para trás, né? Iniciar lá com pouco que eu tinha me sobrado. Gurias, a gente tá falando de 6 anos. Em março completou 6 anos que tudo que eu tinha era 2 máquinas de costura. Essa aqui e uma de bordar que eu vendi. Era tudo que eu tinha na vida. E os meus filhos. E aí, tipo, 6 anos depois, parece que passou uma vida inteira. E é 6 anos, sabe? Então vale a pena, né? A gente se esforçar. E eu vou ler os comentários e já vou falar por que eu considero que isso aconteceu nesse tempo. Eu acordo, tomo banho e já vou me maquiando. Meus vizinhos falam que já acordo maquiada. Uniforme é bom mesmo. Muito bom isso. Eu, quando estou de chinelo, costuro mais rápido, olha aí. Exatamente assim, como fim de semana, por exemplo, tentar limpar a casa de pijama, pra mim não rola, não rende o serviço. Vou comprar um chinelo mais chique. Muito bom. Eu também coloco tênis ou sapato, funciona melhor, é outra sensação de que não é folga, o negócio é sério. Compra um chinelo comigo, faço lindos customizados, olha aí, ó, já vai sair umas vendas aí, não é? Não gosto de ir na manicure, peco nisso. Outro dia alguém me perguntou, né, porque eu mostrei o esmalte que eu tava usando e a pessoa me disse, mas é tu mesmo que fez tua unha? Eu tenho que contar pra vocês que eu já fui manicure nessa minha vida. Já fui, fiz curso de manicure no Senac, quando a Evelyn era pequenininha, então a Evelyn completou 18 anos. E claro que as minhas habilidades, elas estavam largadas, abandonadas, mas agora eu resolvi retomar. Olha, até que deu certo, né? Tá bonitinha minha unha.
Como o ateliê não é na minha casa e ainda por cima moro em apartamento, quando pego o carro sempre encontro com alguém. Sou obrigada a já sair arrumada. Isso aí. Penso sempre nessas coisas, assim, um dia eu fico sozinha, vai ser assim, a gente se esforça, consegue mesmo. Também faço as minhas unhas, nunca pago pra fazer. Pois é, agora... Não, porque senão, assim, ó... Eu hoje, gurias, daqui a pouco eu vou ir num curso de automaquiagem, né? Vou lá, vou aprender coisas de maquiagem. Porque a gente vai, assim, um passinho de cada vez, né? Então eu vou fazer o curso de automaquiagem porque eu pensei, eu vou ter uma vida social mais intensa daqui pra frente, né? Com todos esses projetos que estão acontecendo aí e tal. Se eu tiver cada evento eu ir e me pagar pra me maquiar, ou cada semana pagar pra fazer a unha, ou cada... Não, sim, vamos deixar para realmente, né? Vou aprender a fazer e vou melhorar eu mesma, assim, no dia a dia, né? Dar o meu melhor. Olha, a Mari também já foi manicure. 1001... Ai, Fê, eu já fiz tudo nessa vida. Mas assim, ó, persistente, eu tinha que dar certo, sabe? Eu tinha que... Era uma coisa que eu queria muito. Eu sempre quis empreender, sempre quis ter meu próprio negócio. Claro que quando a gente vem de uma situação que não é favorável, né? A gente vai tentando de tudo, até que uma hora a gente se encontra. Enfim. E o que eu quero dizer com isso, que eu ia falar, né, depois que ler esses comentários sobre as habilidades que a gente precisa desenvolver, dependendo da dificuldade que a gente tem. Eu considero que essa minha mudança de vida, nesses 6 anos, está diretamente relacionada a essa capacidade de observação que eu tive, de entender qual é a minha dificuldade agora, o que eu preciso trabalhar agora, sem pensar, assim, eu tinha um projeto, eu tinha um plano, eu tinha uma meta bem definida, mas eu também conseguia fragmentar essa meta para entender cada etapa que eu estava vivendo, para entender, bom, neste momento eu preciso, sei lá, entender melhor das finanças do meu negócio. Não tá dando certo, eu tô trabalhando demais para conseguir ver a cor do dinheiro. Eu passava muitas horas em cima da máquina, depois ainda tinha que atender cliente, depois ainda tinha que fazer compras, fazer entregas, não estava funcionando. Alguma coisa, eu já tinha estudado sobre finanças, já tinha feito curso de coaching financeiro. Mas coaching financeiro, assim, pra mim, aplicar em mim mesmo, né? Eu fiz a formação, tem até as apostilas aqui. Estão ali as apostilas, depois eu mostro pra vocês. Que eu tava dando uma olhadinha nas apostilas ainda essa semana de novo do curso. Mas pra mim aplicar em mim mesmo. Eu preciso organizar, tava endividada, dependendo só do meu ateliê, tinha que garantir que desse certo, já tinha feito outros cursos de finanças, mas quando a gente vai fazer curso de finanças para empresas, a gente aprende sobre ponto de equilíbrio, margem de contribuição, né, lucro, tudo lá, as taxas, tudo mais. Mas aquilo não se encaixava na minha realidade de ter que produzir meu próprio produto. E aí eu disse, não, parei só um pouquinho, eu vou ter que fazer esse negócio dar certo. Como é que eu vou fazer isso dar certo? Foi aí que eu cheguei nas conclusões de que eu tinha que precificar pela minha janela de produção, porque eu que estava fazendo meu próprio produto, não era uma indústria que eu conseguia fazer uma quantidade muito grande, era uma produção artesanal, não era um produto que eu só revendia, eu tinha que, né, dedicar esse tempo para fazer. Aí que eu fui conseguindo entrar. Hoje eu vejo outras pessoas usando os termos janela de produção, meta mínima, eu acho que eu tô conseguindo deixar a minha colaboração para o mercado também, né? Mas foi muito disso, assim, muito de... Não, só um pouquinho. A minha dificuldade agora é essa, então vamos lá, eu vou entender isso, eu vou fazer isso dar certo. Aí fui lá, trabalhei essa dificuldade, né? Entendido isso fez sentido pra mim, eu consegui reorganizar minha rotina de um jeito que eu tava, né? Começou a ficar mais fácil de ver os resultados, de ter os resultados financeiros mesmo disso. Então, bom, agora, lá em 2017 ainda... Eu preciso começar a fazer vídeos para o meu perfil, porque eu só divulgava por fotos. Só que eu comecei a entender, não, só um pouquinho. Se eu não começar a aparecer, se eu não começar a fazer vídeos, eu vou ficar para trás.
E aí comecei do meu jeito a fazer vídeos e eu comecei a perceber que a percepção de valor das pessoas sobre o trabalho que eu fazia, porque eu estava fazendo vídeos, aumentou demais. Então, a Carla fazia umas costurinhas. Não, a Carla passou a ser reconhecida como dona de um ateliê de artigos para bebê, porque era dessa forma que eu me posicionava nos vídeos. Então, eu estando ali, eu sou a Carla Noronha, sou dona do ateliê, eu faço isso, faço aquilo. Então, mesmo ainda tímida, né? Eu comecei a desenvolver essa habilidade. Óbvio que isso, na época, eu consegui me dar por conta disso por causa de todos os anos de estudo sobre vendas, de conseguir analisar o mercado. Que nem eu falei para vocês no final do ano passado, eu fiz uma live onde eu falei, daqui para frente tem que ser influenciadora da própria marca. O futuro das vendas está em influenciadores. A gente não tem condições de pagar por influenciadores, nosso negócio é pequeno. Então o caminho para nosso formato de negócio é o quê? É se transformar em influenciador da própria marca. Eu tenho que construir a minha autoridade à frente da minha marca. Eu tenho que ser a self-persona da minha marca. Cada vez eu tenho que estar com o meu rosto, eu tenho que estar com a minha meu conhecimento sobre o que eu faço ali, trazendo essa convicção do meu produto para as pessoas. Eu fiz essa live no final do ano passado. Depois, especialistas de vendas esse ano já estão falando a mesma coisa. Por quê? Porque quando a gente entende de vendas, a gente consegue fazer essa leitura de mercado, esses movimentos que vão acontecendo. A gente precisa ir se adaptando, as coisas estão mudando cada vez mais rápido. Então, quem trabalha com vendas tem que desenvolver essa habilidade. Só que é coisas que eu venho trabalhando, né? Então, nesses 6 anos eu consegui mudar completamente a minha vida por prestar atenção naquilo que eu precisava melhorar. E em cada fase dar o meu melhor. Não significava que em cada fase eu era a melhor naquilo que eu fazia. Não era. Tinham pessoas que eram melhores do que eu. Mas naquilo que eu estava me propondo a fazer, eu estava dando o meu melhor. E claro, e aí a gente vai evoluindo, conforme a gente se desafia, conforme a gente se coloca em movimento, a gente vai evoluindo. Não tem como não evoluir quando a gente se coloca uma postura assim diante do que a gente está fazendo, né? Enfim, e é por isso que é importante a gente... Voltando aos stories, né? A sequência de stories que eu fiz. Eu preciso ter clareza de qual é a minha dificuldade. E eu só vou ter clareza sobre qual é a minha dificuldade se eu estiver atenta ao processo. Identificando a dificuldade, eu preciso olhar para ela e pensar assim, bom, qual é a habilidade que eu preciso desenvolver para que essa dificuldade não seja mais uma dificuldade? Para que eu consiga lidar com isso de uma forma mais fácil. E aí a gente vai evoluindo o nosso processo, a gente vai trabalhando, a gente vai melhorando, a gente vai entendendo, a gente vai internalizando. Porque a mudança tem a ver com a internalização daquilo que a gente está aprendendo. Porque se a gente só fica replicando, disseram que eu tenho que fazer stories, 10 stories por dia, 5 stories, sei lá, disseram que eu tenho que fazer um stories de bom dia, me disseram que eu tenho que fazer uma postagem dando dica de filmes, sabe? Essas coisas que a gente fica replicando sem nem entender o porquê, porque a pessoa que deu a dica não sabe explicar. E a gente vai replicar porque acha que aquela pessoa sabe o que está falando, mas a gente também não questionou. Aquilo não internaliza, a gente não consegue sustentar aquilo com o passar do tempo, porque a gente só está replicando, a gente não está questionando. A gente não está... E a internalização vem do entendimento. O entendimento vem da internalização. Vem de aquilo fazer sentido para mim. Igual fez sentido a explicação de Kant sobre a estética que me fez realmente entender por que eu precisava melhorar a minha apresentação pessoal, por exemplo. Eu venho há 3 anos tentando entender melhor sobre isso de forma intencional. A minha intenção de entender mais sobre isso já vem de 3 anos. Tem vídeo meu de 2020 falando isso. Que eu
tô no processo de melhorar, nananã, de construir a minha melhor versão. Aí, de repente, óbvio, né? Talvez se eu tivesse escutado essa palestra que eu escutei hoje, escutei 2 semanas atrás, sem o meu processo de intenção de mudar isso já acontecendo, talvez ela não fizesse tanto sentido para mim. Então, aí a gente volta, outro dia eu falei nos stories, não sei se todo mundo viu, né? A gente volta lá em Sócrates, olha aí a filosofia. Meu perfil agora vocês vão ouvir muita filosofia, sinto muito, ou ainda bem. Sócrates disse que pra gente aflorar um conhecimento, para que ele, ou por conhecimento aflorar da gente, a gente já tem que estar gestando aquilo. Aquilo já tem que estar dentro de nós, germinando de alguma forma para que aquilo possa aflorar. Então, a partir do momento que eu entendi, bom, eu preciso me transformar na minha melhor versão, lá em 2020, né, que eu já estava me curando, porque eu me separei, né, saí daquele relacionamento abusivo em 2017, em 2020 eu já estava, assim, conseguindo, né, curar um pouco mais a minha alma, das dores que eu vivi, daquele processo todo, e eu comecei a entender, bom, preciso melhorar, né, minha apresentação pessoal, preciso me transformar na minha melhor versão. Só que não foi do dia pra noite, né? É um processo que vem acontecendo, vem germinando. E aí, de repente, quando eu tive uma explicação que fez sentido pra mim, isso, a chave virou. Isso foi suficiente para que eu mudasse meu comportamento diante daquilo. Então, assim, é importante que a gente vá se permitindo de forma intencional. Eu quero mudar. Eu vou fazer o melhor que eu posso nesse momento, mesmo sabendo que ainda não é o melhor que eu posso. Eu posso melhor que isso, mas eu preciso construir esse melhor. E é sobre isso, não é só sobre aparência, né? É sobre os nossos negócios, é sobre as nossas relações, é sobre o caminho que a gente pode construir pra gente. Então, tudo isso cabe nesse pacote. Ser influência da própria marca, já anotei aqui. Eu me sinto assim, que não estou evoluindo. É uma boa reflexão, é um bom ponto de partida, né? Se o fato de eu não me sentir não evoluindo, é uma coisa que começa a me incomodar, significa que ali já começou a germinar alguma coisa para promover uma mudança, né? Para promover uma evolução. Porque também se a gente não se incomoda com o que está acontecendo, a gente não tem motivo para promover a mudança. A gente precisa mesmo se sentir incomodada com isso e começar a identificar, bom, eu tô com um sentimento de que eu não estou evoluindo, mas exatamente o que me dá essa percepção de que eu não estou evoluindo? Para que eu consiga ir na essência, né, do sentimento. Eu sinto que eu não estou evoluindo porque eu não estou entendendo o meu negócio. Bom, o que eu não estou entendendo do meu negócio, do meu ateliê? Eu sinto que eu não estou evoluindo porque eu não consigo olhar para o meu ateliê de uma forma profissional. Eu ainda tenho uma rotina muito misturada. Daqui a pouco eu estou no ateliê, daqui a pouco eu estou fazendo uma coisa de casa. Eu ainda não estou levando tão a sério isso, a rotina de trabalho. Bom, então o que eu preciso fazer para que eu me sinta que eu estou levando a sério? Eu preciso separar o tempo do horário que eu vou cuidar da casa para o horário que eu vou estar costurando. Já começa por aí, sabe? Então, quando a gente vai se perguntando, tá, mas por que eu estou me sentindo assim? O que eu poderia fazer para me sentir melhor? O que eu considero? E aí a gente vai chegando nas origens, né? Daquilo que a gente realmente precisa mudar. Eu fui aprender de finanças, por exemplo, porque, primeiro, eu sabia que eu precisava entender de finanças do meu negócio para que eu conseguisse me sustentar dele. Fui estudar sobre finanças de negócios. Só que aí eu percebi que no meu dia a dia, para eu bater as minhas metas, eu estava trabalhando muitas horas, tipo 12 horas costurando, assim. Era muito tempo. E aí eu comecei a pensar, bom, isso não vai ser saudável a longo prazo. Eu não posso costurar 12 horas, porque a minha saúde ali na frente eu já não vou mais dar conta disso. Eu não vou conseguir sustentar isso desse jeito.
Porque eu precisava bater meta, meu sustento da minha casa e dos meus filhos só saía dali, então não tinha outra alternativa. Aí, o fato de eu estar me incomodando, de eu estar costurando muitas horas e de que aquilo não seria sustentável no longo prazo, fez eu começar a olhar para os números do meu negócio com um objetivo de conseguir entender como que o negócio artesanal ia funcionar, né? Que eu tivesse um equilíbrio ali, que eu não fosse me desgastar minha saúde em poucos meses, por exemplo. Então, a gente tem que prestar atenção nesses incômodos. O que está incomodando? Ali é o nosso ponto de partida, para saber quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver para ter o resultado que a gente quer. Então, olha como é importante, como tudo isso é muito importante. Ó, verdade, Carla, estou na terapia desde outubro. Tem coisa que só agora estou conseguindo pôr em prática. É bem isso. Terapia não é rápido. Os resultados da terapia, eles não aparecem em poucas sessões, né? A terapia começa a mexer com a gente, assim. E aí, assim, com o passar do tempo é que as coisas vão começando a gente vai começando a se entender, né, no processo. Muitas vezes o desânimo bate, pois as vendas não estão fluindo. Isso acaba que a reflexão de o que está acontecendo, esse equilíbrio é muito difícil. Não é fácil assim só porque eu decidi, ele vai acontecer. Mas ele não é tão difícil a ponto de ser improvável ou extremamente seletivo. Pouquíssimas pessoas vão conseguir, de tão difícil que é. Não é, né? É a questão da gente identificar, né? Qual é a postura que eu tô tendo diante do meu negócio, quanto eu já estudei sobre vendas, do que eu já estudei, o que eu tô colocando em prática, e mudando pequenos detalhes. A gente falou sobre, eu tô fazendo os vídeos, as minhas imagens estão boas, eu tô conseguindo criar conexão, eu tô conseguindo falar do meu produto, eu sei o que dizer do meu produto. Então, olha quanto essas perguntas, né, elas vão nos mostrando coisas que a gente precisa melhorar. Sou brasileiro e não desisto não com isso aí. Porque, gurias, eu passei por muitas dificuldades, muitas no meu processo. Então a gente está falando eu comecei meu ateliê em 2014 dentro de um relacionamento abusivo, né? Eu me casei em 2012 e muito ingênua, eu acho, e com uma ideia muito distorcida também por infelizmente eu não tive uma liderança religiosa assim que foi muito sábia em relação a isso, né? Eu fui muito estimulada a continuar nesse casamento, a orar por esse casamento, a achar que a minha atitude mudaria a atitude dele, e isso quase me levou a virar uma estatística nas mãos dessa pessoa, né? Mas enfim, eu iniciei meu ateliê porque eu queria ficar perto dos meus filhos, porque dentro de casa a situação não era nada boa, né? Então, o máximo que eu pudesse ficar com eles e proporcionar ali, né, pelo menos um cuidado mais próximo, parecia ser a melhor opção. Para isso eu montei meu ateliê. Então, eu não montei meu ateliê em situações tão favoráveis. Tinha toda uma questão emocional difícil, pesada, né? Óbvio que eu ter uma experiência anterior com vendas me ajudou a ter resultados. Por quê? Porque eu já sabia que as vendas não iam depender do meu estado emocional. Eu já sabia disso. Eu sabia que existia um processo de vendas. Eu sabia que eu sabia qual era o caminho que eu tinha que fazer para vender. Então, nesse quesito especificamente, me ajudou, né, ter a experiência anterior em vendas. Porque às vezes se a gente não sabe vender, não teve nenhuma experiência com vendas, ainda não estudou sobre vendas e está numa situação com um emocional muito abalado, é claro que o emocional vai impactar nos nossos resultados, né?
Então, nesse sentido, eu sabia que meu estado emocional não... meu processo de vendas não tinha a ver com meu estado emocional, tinha a ver com aplicar as técnicas de vendas, né? O processo de vendas como um todo. Mas daí, 3 anos depois, meu ateliê já tava, assim, tipo, era a maior fonte de renda da casa. Eu segurava as pontas de muita coisa sozinha já, só com o meu ateliê. Só que eu morava numa outra cidade. Eu tive que construir toda uma estratégia. Eu fui atrás, eu falei com as pessoas que eu conhecia, pedi indicações, achei um lugar que ficou fazendo as... Comecei meu ateliê numa cidade. Quando eu mudei para outra cidade, eu continuava enviando os meus produtos para uma loja. Não era bem uma loja, era um ponto comercial dentro de uma galeria. Então era uma coisa bem... Não era assim, né, tão grande, mas me salvou ali, porque eu fazia envios de lotes de encomendas a cada 15 dias e as pessoas iam retirar lá, mas aí eu pagava para ele, eu tive que refazer meus custos para ver quanto que eu não cobrava o frete, então tinha o frete a cada 15 dias, tinha mais o que eu pagava pro cara da loja fazer as entregas para mim, as clientes iam até lá retirar, então eu tive que criar estratégias. Eu tive que tomar a frente, eu tive que fazer as coisas tudo de forma intencional. Alguém me perguntou outro dia, né, nos stories, o que eu considerava que era sucesso. E eu acho que sucesso é a gente ter a capacidade de fazer as coisas de propósito. Se fala muito, qual o meu propósito, qual o meu propósito de vida, qual o propósito do meu trabalho. E eu acho que o propósito é justamente a gente fazer as coisas de propósito. Sabe quando tu diz, eu fiz isso de propósito? Eu fiz isso porque eu queria fazer isso. Eu fiz isso porque eu criei as condições para que isso acontecesse. E então isso aconteceu porque eu proporcionei as condições para que isso acontecesse. Então foi de propósito. Então foi de propósito. Não caiu no meu colo um lugar para eu poder fazer as minhas entregas. Eu precisei pagar por isso. Precisei organizar, né? Precisei aumentar minha produção. Então eu disse pra vocês, até eu conseguir alinhar minha produção, eu costurava 12 horas por dia, 14 horas por dia, muitas vezes a minha irmã ia pra minha casa me ajudar a fazer os cortes, de tanta coisa que eu tinha pra costurar. A minha irmã ia pra minha casa me ajudar a cuidar da minha casa, porque ela não, né, fazia os cortes, mas aí não conseguia me ajudar em outras coisas no ateliê, mas ela me deu essa força, né, ela ia fazer almoço pra gente, porque eu tava costurando 12, 14 horas por dia pra dar conta da minha situação financeira. Então não aconteceu por acaso, aconteceu de propósito. Então eu acho que é isso, né? É a gente entender o que eu preciso melhorar. Quais são as habilidades agora que eu preciso desenvolver? E ir construindo essas condições. Enfim. Eu acho que a gente consegue. Não é fácil, porque não foi fácil pra mim. Não foi fácil achar quem fizesse as entregas pra mim. Não foi fácil organizar minha produção e a logística para fazer os envios dos lotes de mercadoria a cada 15 dias. Não foi fácil eu estruturar minha rotina de trabalho para que isso funcionasse bem. Não foi fácil eu ter que pagar para alguém fazer essas entregas, ter o custo dos envios. Não foi fácil eu ter que trabalhar costurando 12, 14 horas por dia. Não foi fácil eu estar com o Luca no desfraude, trabalhando sozinha e dando conta. Fácil não foi. Exigiu bastante dedicação da minha parte. Mas era possível, né? O que estava ao meu alcance de fazer, eu fiz. Algumas coisas não deram certo, gurias. Teve várias coisas que eu fiz no meio do caminho que não deu certo. Mas e aí? Porque uma coisa não deu certo... É motivo para eu desistir? Ou é motivo para eu parar, pensar por que não deu certo? Qual é a opção que poderia ser uma alternativa àquilo? E é isso. Estou com tanta fé que vai dar certo que o dar errado não é uma opção para mim. Isso aí, ó, bem que a gente tava falando agora. Difícil conseguir separar, parece que se o emocional não estar bem, não vamos conseguir vender.
É isso que eu falei, né? Quando a gente não conhece o processo de vendas, a gente não sabe técnicas de vendas, a gente só depende do nosso emocional. A gente só depende do nosso ânimo, de estar bem para conseguir vender. Então, realmente é difícil quando a gente... Até para quem sabe é difícil, né? Ter essa maturidade de separar, não só porque uma coisa é o que eu tô passando na minha vida pessoal e outra coisa é o que eu quero construir com o meu negócio. Eu não vou deixar, né, a minha vida pessoal interferir nos resultados daquilo que eu preciso fazer. Então, até a gente sabendo é difícil, né? Imagina quando a gente ainda não tem esse conhecimento. Isso é conexão. Sinto que não consigo ter esse relacionamento aqui com o cliente. Não consegue porque tu ainda não achou a essência. Quando tu achar a essência, aí isso é posicionamento, né? Tu vai começar a lapidar, tu vai entender quem tu é e para quem tu quer vender. Sabendo quem tu é, tu vai entender com quem que tu quer se conectar, porque a gente não se conecta com todo mundo. Quando a gente quer conectar com todo mundo, a gente entra nessa de não conseguir se conectar com ninguém, porque não é específico, entendeu? Eu estou montando um ateliê, mas não tenho nenhum apoio do meu marido. Então, estou trabalhando muito. Só não consegui ainda aparecer. Mas segue firme, segue no teu processo. Segue no teu processo. O que eu não sei que não sei? Essa pergunta precisa virar um mantra, assim, né? Por que eu não estou enxergando? Carla, você me deu uma luz que eu precisava. Estava feito barata tonta. Mas entendi como e por onde começar. Então já valeu a pena aqui a live. Os bastidores ninguém vê. Não, recalcular a rota faz parte, né? Faz parte demais. Faz parte demais. A gente nem sempre vai pegar os caminhos certos. A gente que tem essa vontade de fazer acontecer, que a gente vai pra cima, nem sempre a gente vai pegar o caminho certo. Porque assim, ó, vai parecer que tudo é uma oportunidade. Nossa, eu preciso fazer isso. Só que aí, de repente, aquela não era bem a oportunidade. Eu precisava ter filtrado um pouco aquilo ali, mas aí eu me dei por conta, eu recalculo a rota, né? Porque assim, gurias, a vida continua. A gente continua precisando se sustentar. Os negócios continuam precisando acontecer. Então, a gente não pode se apegar tanto nos erros, sabe? Como se o erro me definisse. Nossa, agora eu fiz uma coisa errada aqui, meu Deus, agora acabou pra mim. Não, né? A gente vai ajustando. Como Profissionalize, estou começando do zero. Estou me sentindo como uma tartaruga, bem devagar, mas fazendo do jeito certo. Tenho fé que logo as coisas se encaixam. Logo, logo. As fichas elas vão caindo, né? Então tem esse momento de tem esse momento de caramba, entendi, sabe? Era isso. Nossa, como é que eu não tinha visto isso antes? Igual eu aí com a estética do Kant. Nossa, era isso. O meu esposo também no começo não me apoiava, mas eu acreditava em mim e no meu negócio. E hoje estou bem com o meu ateliê. É isso. Basta que a gente acredite, né? Aos poucos, com os resultados, as pessoas vão conseguindo enxergar a mesma coisa que a gente enxerga. Carla, trabalhei tanto nesse mesmo tempo que tu, mas não soube administrar o dinheiro. Por várias vezes me passei com as dívidas. Então, entender. Bom, agora, por exemplo, tu tendo essa consciência que tu tem hoje, é mais fácil de tu buscar pelo conhecimento que vai te fazer organizar, por exemplo, essa parte que tu acha que tu perde o controle de vez em quando, entendeu? Dá um significado para isso. Eu acho que o mais importante na nossa jornada é sempre prestar atenção aos sinais. A vida ela vai nos dando sinais, o nosso negócio vai nos dando sinais. As coisas que vão acontecendo, elas vão pontuando. E aí, se a gente está atento, a gente vai conseguindo ir ajustando. E aí, com o passar do tempo, acumulando, né, experiências e resultados, as coisas elas vão acontecendo. Momento eureka, isso aí.
O caminho existe, preciso saber realmente onde está faltando. Todos elogiam a excelência do meu trabalho, a qualidade. Enfim, mas preciso que o mundo me encontre. Isso aí. Cada dificuldade que a gente tem é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. Então, na parte técnica, tu sabe que está dominado. Teu produto é excelente, as pessoas reconhecem isso. Mas e aí agora? Quais são as outras habilidades? Uma live de milhões. Parabéns, Carla. Não poderia ser melhor em uma segunda-feira. Que bom. Fico feliz com esse comentário. Então, eu vou encerrando. Eu ia dizer encerrar e emendei encerrando. Saudades do clubinho. O que fazer quando você está cheio de dúvidas e não vê saindo? Não sei se pegou a live do começo, mas pontua, né? Pontua quais são essas tuas dúvidas para tu conseguir ter clareza do que tu precisa buscar ali para melhorar. Sou grata a Deus pro meu esposo, sempre me apoiou e nunca me deixou desistir. Ele mandou fazer meu ateliê e me ajudou a comprar as máquinas. Que maravilha! Muito bom isso, né? Não sei mais por onde começar. Não sei também se assistiu a live, mas se não assistiu, começa assistindo a gravação completa. Então é isso, gurias. Segundou, né? Começou abril aí, primeiro dia útil. Acompanhem os stories, tá? A gente vai se falando nos stories. Eu vou contando para vocês também o que for acontecendo aí durante a semana desses novos projetos que estão acontecendo. E também, no próximo final de semana, antes da nossa próxima live de segunda-feira, então vai ser sábado, domingo e segunda-feira, eu vou fazer 3 palestras falando sobre o artesanato profissional. No primeiro dia eu vou falar sobre mentalidade, então a artesã faz o ateliê. No segundo dia eu vou falar sobre os processos de um ateliê profissional. E no terceiro dia eu vou falar sobre vendas, né? O percurso do consumidor, porque o objetivo do artesanato comercial é ver a cor do dinheiro, né? Então, para isso, precisa também entender sobre vendas. Que é das vendas que entra o dinheiro no nosso negócio, né? Então, vai ser 3 palestras. O link para se inscrever tá na bio. Mas eu vou falando também nos stories, né? Para vocês irem acompanhando. Então é isso, gurias. Um beijo para vocês. Tenham uma excelente semana. Façam a semana de vocês render e a gente vai se falando nos stories. Um beijão!